Bom, agora vamos passar para a parte de maquinário. No cadastro de maquinários, você vai cadastrar não somente os maquinários, e sim qualquer tipo de veículo que faça parte da fazenda ou até que o produtor utilize na cidade. Porque sempre que você for fazer um lançamento de despesa que for para esse veículo ou maquinário, o sistema vai aceitar que você selecione. Então, um detalhe que é bom você seguir é você aproveitar esse código que o sistema informa e numerar suas máquinas de acordo com ele. Se você já segue uma numeração, você pode vir aqui e digitar ela. Digamos, eu já tenho um maquinário lá com o número 200. Eu posso digitar aqui e começar a partir dele. Se você não tiver, você vai seguindo a partir do programa e depois você numera os maquinários seguindo a numeração que o sistema sugerir aqui. Bom, então eu vou cadastrar aqui, para exemplo, uma colheitadeira, marca John Deere, por exemplo, STS 1550, ano 2013. Lembrando que esse cabeçalho aqui é interessante preencher, mas o restante dos campos, se você deixar em branco, você não terá nenhum problema. Vai funcionar da mesma forma. Vou informar aqui potência, número do motor, número de série, chassi. Estado de conservação. Aqui tem 4 variações, entre ótimo e péssimo. Então, vou colocar aqui ótimo por enquanto. Aqui eu vou definir se o que eu estou lançando é um maquinário, é um implemento que vai acoplado ao maquinário, ou se é algum tipo de veículo, moto, algum utilitário assim que pode ser utilizado também na fazenda. Digamos que eu cadastrei uma motosserra ou qualquer outro tipo de objeto, aí eu posso utilizar a opção outros também. Tá? Então aqui no caso seria maquinário. Novo, caso eu fiz aquisição dele novo, eu posso marcar essa opção. Sempre que for essas caixinhas de verificação, você pode marcar utilizando a barra de espaço também. Valor atual, digamos 890 mil, digamos. Adquirido em 9/9/2013. Proprietário anterior não tem, empresa de aquisição, eu venho aqui e coloco a empresa, o CNPJ dela. Se não souber, depois você preenche, pode deixar em branco. O valor de compra. Se ela for financiada, você pode marcar aqui. Lembrando que mais à frente terá a tela de financiamentos, onde eu vou lançar todas as parcelas, mas aqui eu posso colocar também para efeito de cadastro. Então, digamos que o financiamento dela iniciou em 10/9/2013 e vai terminar em 10/9/2017, por exemplo. Aqui eu posso informar o número de parcelas, o valor da primeira parcela, digamos de 50 mil, por exemplo, juros. Essa opção seguro eu não preciso lançar por aqui, depois lá em financeiro ou lançamentos nós já teremos essa opção para fazer por lá. Aqui a fazenda na qual eu adquiri, não precisa ser a fazenda que está utilizando a máquina, pode ser a fazenda de aquisição, que foi emitida a nota fiscal. Nome do produtor, que foi adquirida a máquina, número da nota fiscal de compra e a data que você fez o cadastro. Então, no meu caso aqui, 30/9. Suspender, eu só vou marcar essa opção a partir do momento que eu não utilizo mais a máquina. Digamos que eu vendi, eu dei ela de sinal em outra máquina, então eu vou marcar a opção suspender. Se eu ainda estou utilizando a máquina, eu deixo desmarcado. É interessante, sempre que você suspender, você vir na observação e escrever o motivo. Tá? Manual. Essa opção é para você colocar o link onde você tem o manual dessa máquina, porque depois você pode dar um clique aqui sobre ele e o sistema já vai abrir esse link para você. Por exemplo, eu poderia ir lá no Google e localizar onde fica o PDF com o manual dessa máquina. Aí eu localizei, eu dou um Ctrl+C, aí eu venho aqui e colo esse manual dessa máquina aqui. Então seria mais ou menos assim. Eu venho aqui no Google, manual colheitadeira John Deere, colheitadeira John Deere, aqui está errado, é HN, colheitadeira John Deere STS 1550, por exemplo.
Bom, aí digamos que nessa pasta aqui é onde eu encontro os dados relacionados a essa máquina. Então eu vou pegar esse endereço, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui dentro do programa. Ctrl V. Pronto, vou armazenar. Sempre que eu quiser acessar, eu posso dar um clique nesse link aqui e ele, se eu der um clique aqui, ele vai abrir já aquele site. Beleza. Cadastrei. Deixa eu só arrumar um detalhe aqui. Deixa eu salvar e voltar nela. Aqui vai aparecer uma imagem, mas nós vamos aprender a adicionar essa imagem aqui ainda. Vou mudar aqui. Aqui é HN. John Deere. Beleza, adicionei. Observe que aqui na lateral apareceu uma imagem de um trator, porque esse trator está salvo lá na pasta IMG Máquinas, como sendo a foto de uma coletadeira. Então eu vou corrigir isso daqui. Para mim corrigir, eu abro a pasta onde está o programa, vou na pasta IMG Máquinas e salvo a foto do maquinário ali dentro. Então é bem fácil, basta eu fazer o seguinte. Vou minimizar aqui, vou lá na pasta onde está o programa, vou abrir a pasta IMG Máquinas e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar essa foto como número 2 e vou salvar essa da coletadeira como número 1 e essa aqui número 2. Pronto. Agora o meu maquinário 1 vai ser a coletadeira. Digamos que essa coletadeira aqui eu tirei a foto lá na fazenda e é a foto da minha coletadeira código 1, do meu maquinário 1. Agora quando eu voltar no meu cadastro de maquinário, observe que está aqui, ó, a foto da coletadeira. Se eu der um clique, ele amplia a imagem para o tamanho que a foto foi tirada. Bom, agora eu vou cadastrar mais um maquinário. Vou clicar no novo. Já aproveitando aquela foto, vou cadastrar aqui então um trator. Marca John Deere. Digamos, modelo, deixa eu ver um modelo aqui na internet. Vamos pegar esse aqui, 8295. Vou até salvar essa imagem no lugar daquela outra. D2 pontos. Sistemas em andamento. Demonstração, Pro Rural Standard. IMG Máquinas. Vou salvar no lugar dessa número 2 aqui. Pronto. Agora eu vou cadastrar esse trator, 8295R. Trator John Deere 8295R. Ano de fabricação 2013, vamos por 2014. Cor, potência, deve ser, vou colocar aqui 250 cavalos. Número do motor, número de série, número do chassi, estado de conservação, tipo maquinário, novo, valor atual, digamos, 300 mil, adquirido em, digamos, 9/7. Proprietário anterior não tem. Aqui é empresa de aquisição, se ele é financiado, sim ou não. Vou colocar aqui não, aqui só para ganhar tempo. Valor de compra, digamos, 370 mil. Fazenda, vou colocar no nome da São Pedro e vou colocar o nome do produtor. Nota fiscal de compra e a data que eu lancei. Digamos que eu comecei a fazer esse cadastro hoje. Bom, aqui também manual eu poderia informar informações sobre ele aqui. Digamos que eu vou pegar essa página aqui, ó, de serviços e suporte. Manuais e publicações aqui. Então, eu vou pegar essa página, vou dar um Ctrl C e vou colar ela aqui. Pronto, agora eu tenho o endereço dela aqui. Beleza, vou dar Enter, vou salvar. Agora, quando eu voltar aqui, ó, número 1 é a coletadeira, número 2 é o meu trator. Se eu clicar na imagem, ele busca para o tamanho que foi salvo. Ele busca para o tamanho que foi salvo ali no cadastro.
Beleza, então eu já tenho aqui no meu cadastro de maquinário uma coletadeira e um trator. Poderia cadastrar também um caminhão, uma caminhonete, pode ficar à vontade, uma moto que presta serviço na fazenda, poderia cadastrar à vontade aqui sem nenhum problema. Se eu precisar de uma consulta, eu posso vir aqui também. Se precisar de um relatório, eu posso modificar isso daqui sem problema algum. Bom, já aproveitando que estamos falando de maquinário, vamos observar aqui também que é possível eu imprimir uma ficha de manutenção. Sempre que eu selecionar o maquinário, observe que aqui habilito o botão manutenção. Vou dar um clique sobre ele e vai aparecer uma janelinha. Essa janela seria para me lançar sempre que eu fizer uma troca de óleo, sempre que eu fizer alguma manutenção no hidráulico, no hidro, ou sempre, imaginando uma plantadeira, por exemplo, sempre que eu fizer uma manutenção na plantadeira também, eu poderia vir aqui e descrever esses itens. Então, essa tela serve para isso. Se a pessoa quiser fazer isso de forma manual, ele vem aqui, ó, formulário. Vou escolher aqui para imprimir numa impressora virtual, nessa daqui, por exemplo. Bom, deixa eu salvar aqui na área de trabalho. Salvar como 1. Beleza. Deixa eu fechar isso daqui. Minimizar, fechar. Então, observe que eu tenho também uma ficha para ser preenchida de forma manual. Ou seja, o cara vai anotar aqui a data, a hora do maquinário, o que foi feito de serviço no maquinário e quando será a próxima troca. Qual que é a ideia? A ideia é que quando ele volte no sistema e informe a hora atual da máquina, o sistema possa avisar para ele que falta X horas para fazer, por exemplo, uma troca de óleo de motor, uma troca de óleo do hidráulico. Então, o sistema vai ajudar ele nessa parte aí de manutenção do maquinário, tá? Lembrando que isso aqui não tem nada a ver com o custo do maquinário, tá? O custo do maquinário nós vamos aprender na hora de lançar notas. Beleza. Voltando aqui no sistema. Então, esse seria o nosso cadastro de maquinário. Depois do cadastro de maquinário, nós temos centro de custo. Centro de custo você não vai precisar utilizar, basta criar um geral e pronto. Por quê? Porque o meu centro de custo hoje, ele é baseado na safra, ou seja, aqui eu já tenho o centro de custo pecuária, particular, frota, confinamento, o que eu tiver na fazenda eu posso colocar aqui, granja, por exemplo, tá? E depois eu tenho as classes. As classes, eu já defini algumas. Por exemplo, eu tenho aqui a classe escritório, peça e manutenção de maquinário, defensivos. Essa classe seria o mesmo que histórico. Por exemplo, vou fazer um lançamento de um cheque. Deixa eu abrir aqui a tela de cheque. Aqui, por exemplo, vou fazer um lançamento de um cheque aqui, cheque emitido, histórico, que seria a classe, digamos, alimentação. Fornecedor vou deixar em branco por enquanto. Essa alimentação ela foi para frota, particular, pecuária, safra 14-15 ou safrinha 15. Então, por isso que eu tenho que ter o meu cadastro de classes. Para quando eu for fazer qualquer tipo de lançamento, eu poder fazer uma ligação entre histórico ou classe, né, que é a mesma coisa, histórico e safra. Tá? Então, por isso que é interessante. A qualquer momento você pode vir aqui adicionar mais algum, mas aqui eu tenho os mais utilizados na área rural. Por exemplo, despesa com escritório, peça e manutenção de maquinário, plantio para lançar adubos e sementes. Se a pessoa quiser separar, ele pode criar um para adubos, outros para sementes. Para os venenos eu criei defensivos, gesso e calcário, corretivo de solo. Criei um aqui com o nome de pecuária, mas eu poderia, como eu já tenho pecuária lá em safras, ao invés de pecuária aqui, eu poderia ter colocado compra de animais, venda de animais, compra de vacinas, combustível, óleo diesel. Se não quiser ter um para óleo diesel, quiser colocar tudo em combustível, pode ser também. Financiamentos, transferência entre banco e caixa ou transferência entre banco e banco, vai ser muito utilizado na parte financeira. Taxas bancárias, funcionários fixos e temporários, prestador de serviço, receitas como venda de soja, venda de milho, fretes, que pode ser tanto receita quanto despesa, contador e advogados, alimentação e material de construção. No final, vocês vão observar que eu vou poder tirar um relatório sobre o que eu gastei com o escritório,
o que eu paguei de financiamentos e o que eu recebi de financiamentos, o que eu tive de despesa com funcionários, ou de investimentos, né, com funcionários, o que eu tive de despesa com contador, advogado. Então, todos esses históricos ou classes eu posso estar criando mais algum, tá? O sistema já vai com esses pré-definidos também. Beleza. Depois nós temos indexadores. Indexadores você não precisa informar, porque toda vez que você abrir o programa pela primeira vez, essa é a primeira tela que aparece, onde você informa o valor do dólar do dia. Abriu essa tela, quero pegar o valor do dólar do dia, dou um clique aqui, dólar Petax, e o sistema já entra no site do Banco Central e traz para você o valor do dólar. Aí é só você copiar e colar. E por último, aqui para finalizar essa parte de cadastro, nós temos aqui arrendadores. Aqui eu vou cadastrar todos os proprietários de área ou pessoas que eu tenho que pagar algum tipo de grão de soja ou milho, por exemplo, anualmente ou por safra, eu posso cadastrar aqui. Exemplo, digamos que além das áreas arrendadas, que está aqui no meu cadastro de fazenda, por exemplo, aqui, por exemplo, eu tenho essa área aqui que eu estou considerando que é um arrendamento. Então, eu cadastraria o arrendador aqui. Mas eu poderia também cadastrar nessa tela, digamos que eu fiz uma compra de insumos. E essa compra de insumos eu vou pagar o proprietário da loja que me vendeu através de grãos. Então eu poderia cadastrar ele aqui também como um arrendador. Tá? Então nos sistemas, tudo que envolver pagamento em soja ou milho, pagamento em grãos, vamos dizer assim, eu posso cadastrar essa pessoa como arrendador. Por quê? Porque depois eu vou ter que entregar romaneios, que será como contrato, em nome dessas pessoas. Aí aqui onde está produtor, observe que vai mudar para arrendador. Ali onde está produtor. Aí ao invés de aparecer aqui o nome do grupo, dos produtores do grupo, se eu marcar contrato, ele vai lá no cadastro de arrendadores e busca as pessoas que eu tiver adicionado naquele cadastro de arrendadores. Bom, então, por aqui finalizamos a parte de cadastro. Lembrando que aqui não tem a parte de cadastro de funcionários, porque está nessa outra tela aqui. Tá? Cadastro de emitente de recibos também não. Cadastro de culturas está aqui nessa parte de culturas. Tá? Cadastro de variedades também está aqui. Mas basicamente esse é o cadastro inicial do sistema ProRural, sistema do produtor rural.